Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, canal 524, Porto Alegre, onde eu tenho duas convidadas incríveis, duas mulheres maravilhosas que vão falar para a gente um pouquinho sobre liderança, sobre potencialidades do ser humano e tudo mais. Então, agradeço, gurias, a Tati Costa e a Eva Sarmento, que estão aqui disponibilizando o seu conhecimento para nos trazer tantas coisas importantes nesse novo contexto. Sejam bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui, ele junto com a Eva, falando sobre um tema que a gente não só reconhece como uma necessidade, mas também traz como um viés de oportunidade a levar aos ambientes corporativos e institucionais. Então, prazer de estar com vocês aqui. Que bom. Eu agradeço o presente de estarmos aqui nós três, porque a gente estuda assuntos correlatos e temos propósitos em comum. Essa questão da sustentabilidade humana, de cuidar dos resultados nas organizações e, ao mesmo tempo, cuidando dos seres que constroem os resultados. É verdade, é verdade. Mas eu vou começar com a Tati, né? A Tati, ela tem uma formação bem legal aqui, né? Ela é consultora, educadora, tem mais de 23 anos de experiência em desenvolvimento de líderes, né? Tem certificações aí voltadas para a teoria U e também para estudos da felicidade e trabalha a questão da liderança sistêmica, né? Como é que tudo isso começou, Tati, na tua vida? Bom, começou há um bom tempo atrás e dentro dessa consciência de gostar de pessoas, né? Eu acho que quando a gente escolhe aonde a gente quer estar, é conectar qual é o motivador que nos leva a fazer escolhas. Então, durante 18 anos eu tive a oportunidade de estar como intraempreendedora em ambientes corporativos diferentes, ambientes em que me convidaram a reconstruir e formatar a cultura organizacional e olhar com uma certa afetividade e um certo cuidado, né, sobre quem opera o sistema, que é o colaborador. Já faz 6 anos que eu sou empreendedora e aí tenho a oportunidade de alguma forma me conectar a diferentes negócios, cujo meu principal objetivo é facilitar o desenvolvimento interno dessas pessoas que operam esse sistema e tomam decisões que de alguma forma vão além do resultado da organização, né? É um cuidado para entender o quanto as nossas decisões como líderes ou participantes de um ecossistema transcendem as nossas relações como profissionais e como pessoas dentro da sociedade. Sem dúvida, né? Uma pauta muito importante para você que está nos assistindo, que é empreendedor, que trabalha com pessoas nas suas equipes, enfim, né? É um assunto que não se esgota, né, Tati? Mas enfim, tá. Nós temos também a Eva aqui, a Eva Celuí Santos Sarmento, ela que é mestre em gestão de negócios, né? E também neurociência aplicada à gestão de pessoas. É isso? E também trabalha hoje com sustentabilidade humana, que eu queria entender um pouquinho mais o que é a sustentabilidade humana, né? Trabalha também coordenando a ONG Moradia e Cidadania do Rio Grande do Sul. E estamos aqui para te ouvir. Como é que tudo isso começou? Nossa, aí nós teríamos que ficar quase o dia todo aqui, porque pela minha avançada idade, precisa um pouquinho mais de tempo. Mas eu comecei no mundo organizacional, obedecendo a minha mãe, fazendo um concurso público, né? Tinha que fazer um concurso. Então, eu trabalhei 32 anos numa empresa pública do Sistema Financeiro Nacional e me aposentei em 2019. E nessa minha experiência dentro dessa empresa pública, eu sempre busquei resultados com as pessoas saudáveis, sustentáveis. E quando eu me aposentei, em 2019, 2020 seria o meu ano sabático. Então, era o ano de eu cuidar da minha pessoa. E aí a gente sabe que entrou a pandemia e eu fui estudar outras questões, que é a neurociência, a psicologia positiva. Entrei para a questão da saúde mental e da sustentabilidade humana para buscar manter a minha, em primeiro lugar. Porque o meu primeiro ano de aposentada, sem trabalho, com planos 1000, trancada dentro de casa, frustrada pelos planos, mas eu fui aprofundar os estudos e as práticas e que me trouxeram até aqui. Então, a partir dali, eu comecei a peregrinar por outros caminhos. É importante, né? Eu acho que assim, a nossa trajetória, ela nos traz muito de quem nós somos, né? Conhecer vocês, um pouquinho de cada uma de vocês aqui, acho que dá para quem está nos assistindo aqui uma ideia, né, de como vocês trabalham, né? E Tati, eu sei que tu é muito conectada também com a questão da liderança consciente, né? Esse olhar para o ser humano.
Me explica assim, como é que tu tem visto dentro das tuas consultorias, né, esse olhar? Ele está realmente entrando de forma genuína nas organizações? Eu não vejo assim ele de forma tão genuína, mas como uma necessidade, né? A gente vem aqui hoje dentro de um contexto em que todo o nosso modelo de trabalho ele foi construído dentro de um fazer. Precisamos fazer. Viemos dentro de uma evolução, dentro da própria evolução industrial, em que não só fazer, precisamos pensar. E hoje a gente está vivendo um contexto, uma metacrise que faz com que a gente se revista e se olhe sobre a necessidade do sentir. E a liderança consciente é justamente esse modelo de gestão que, para que eu possa entregar algo para alguém, para um sistema, para uma equipe, uma organização, eu preciso entender quem eu sou dentro desse ambiente, né? A liderança consciente ela é um convite ao autoconhecimento, é reconhecer ali as suas forças, mas também reconhecer as suas vulnerabilidades e, a partir disso, fazer essa autogestão para que haja uma melhor gestão nas relações no qual ela tem como responsabilidade conduzir a algo ou alguma coisa. Então, eu não vejo assim algo tão genuíno. Talvez parte das lideranças tenha isso, mas eu vejo muito um movimento do atual contexto em que a gente está vivendo. Acho que 2018 para cá houve um aumento significativo sobre um olhar de não só olhar para os hard skills, que são importantes, que fazem a gente fazer a entrega e trazer a nossa responsabilidade sobre isso, só que o ativo dessa entrega está totalmente amparado ao comportamento. E aí, bom, a gente precisa olhar para nós, entendermos quais são os nossos skills que potencializam esses resultados, e ao mesmo tempo façam com que a gente gere conexões genuínas, né? Exato. Eu sempre digo assim que você não lidera se você não criar uma relação de confiança. Né? E aí, através da confiança, a gente, de alguma forma, desperta no outro a vontade de fazer. Exatamente, né? Nós, casualmente, aqui estamos envolvidas em um grupo muito importante também, que é o Inner Development Goals, né? Que é desenvolvimento interno dessas potencialidades humanas que todos nós precisamos desenvolver, e principalmente nas organizações, né? Eva, queria te perguntar, quais são os maiores desafios que hoje a gente enfrenta nesses espaços para que realmente a gente consiga desenvolver essa sustentabilidade humana? Eu penso que o maior desafio está justamente no que a Tati trouxe aí na questão do cuidado ser genuíno. Porque hoje a gente vê as missões, visão, valores das organizações, está tudo muito alinhado com sustentabilidade, com desenvolvimento humano sustentável. Mas quando a gente vai fazer os trabalhos nas organizações e escuta as equipes, a gente tem altos níveis de ansiedade, de adoecimento, é aquela pressão que começa de dentro, e aí por isso que a gente precisa primeiro cuidar do ser para depois a gente fazer. Então, essa pressão que a gente vive hoje de inúmeros fatores. Nós somos pressionados pelo Instagram, pela rede social do vizinho, pelo resultado do coleguinha que está entregando mais que eu. E todos os dias a gente é cobrado para estar pleníssima. Nós, mulheres, nem se fala ainda, né? Tem que estar bonita, inteligente, entregando resultado. É uma pressão muito grande. Então, eu penso que o desafio é nós romper alguns paradigmas da forma como a gente foi se acostumando e acelerando. A gente está num mundo muito acelerado. E o desacelerar é um desafio imenso. Até desacelerar a fala da gente. Porque a gente quer falar tudo que a gente... Eu quero dizer... Calma, né? Respirar. Primeiro vamos ser, para depois a gente conseguir entregar resultados sustentáveis. E é um desafio imenso. Desacelerar. E é difícil, às vezes a gente até se pega, né? Eu, particularmente aqui, às vezes, escutando as mensagens no WhatsApp no 1.5. Isso não é saudável. Você que está me assistindo aqui, faz um exercício e tenta tirar isso do 1.5, porque a gente vai seguindo por um caminho muito rápido e a criatividade, esse desenvolvimento interior, ele precisa dessa pausa, né? Como as gurias falaram aqui. E vocês que estão nas empresas, assim, o que vocês têm sentido e como é que a gente coloca essa questão da escuta na prática? Vocês têm utilizado nos trabalhos de vocês esse trabalho para trazer essa consciência para as lideranças?
Olha, uma das coisas que, inclusive, é uma das metodologias que eu utilizo, que é uma tecnologia social chamada Teoria U, ela faz justamente essa abordagem, né? Para você chegar na cocriação ou prototipação de algo, você primeiro precisa revisitar o teu estado de consciência, quem você é e como você está para fazer algo, né? E um dos pontos que a gente precisa, de alguma forma, nos conectarmos é o nosso estado de escuta. A gente vive hoje um estado de escuta download, que se fala, que é aquele estado de escuta que você está ouvindo, mas de fato não está internalizando aquela informação que está sendo passada para você. E aí você, por vezes, responde de forma automática. E um dos programas que eu desenvolvo dentro das organizações é justamente trabalhar esse estado de consciência de quem eu sou dentro desse sistema e o que me fez estar exatamente onde eu estou. E para isso eu preciso de alguma forma ter um diálogo com uma pessoa que a gente mais conversa, que é com a gente mesmo. Eu preciso ter esse diálogo interno e revisitar, por exemplo, quais vozes eu mais escuto de mim mesmo. Se é uma voz de julgamento, se é uma voz do medo, se é uma voz do cinismo. Uma vez que eu acesso de forma demasiada uma voz de julgamento, isso de alguma forma, tanto para mim quanto para o ambiente que eu estou, isso mitiga a possibilidade de eu ter uma mente aberta, de eu ser curioso sobre a perspectiva de não só sobre aquilo que eu não tenho certeza, mas ter essa reflexão sobre a certeza do que o outro também está comunicando. De, por vezes, eu ter um olhar mais apreciativo sobre a voz do cinismo e, com isso, acessar a necessidade de que, para me conectar com diferentes pessoas, eu tenho que acessar a compaixão. E, por fim, a voz do medo. A voz do medo é um convite para nós, para que a gente possa, de fato, ter vontade aberta e colocar, né, alguma intenção no dia a dia. Eu preciso de coragem, e essa voz do medo, ela precisa, de alguma forma, vir como atenção, mas não como um movimento de paralisação. Então, esse é um tipo de abordagem que eu trabalho no desenvolvimento de liderança, ancorado na teoria U como fundamentação teórica, e que faça com que o profissional que ali está, ele possa primeiro se escutar, para depois escutar o ambiente. Perfeito, perfeito. E também o próprio desenvolvimento do trabalho dos IDGs, né? Que são esse desenvolvimento interior, né? Que a gente precisa tanto buscar. Eva? Já que a Tati trouxe o Otto Scharmer e a teoria U, eu vou no mesmo barquinho. Eu gosto muito de trazer a reflexão do quanto a gente está desconectado. E isso está na teoria U, e nós praticamos isso nas nossas práticas organizacionais. Primeiro, a gente se desconectou de nós, a gente não se escuta. A gente se desconectou dos demais. Eu não te escuto de verdade, eu te escuto pensando no que eu quero te dizer, no que eu quero te vender, no que eu quero te convencer. E eu me desconectei de mim, das pessoas e da natureza. E hoje, falando sobre esse momento de ruptura e de desconexão, não podemos deixar de falar sobre COP, que está acontecendo no Brasil e que é o momento de reconectar. Nós precisamos urgentemente nos reconectarmos conosco, com a natureza e com os demais seres vivos que nos cercam. E isso tudo está na teoria U do Otto Scharmer, mas é uma sabedoria ancestral. Então, nós temos que reposicionar nosso modo de viver e de consumir e de nos comunicar. E para isso nós precisamos escutar de verdade. E a gente precisa escutar, às vezes, até o nosso corpo, né? Nosso corpo está gritando, às vezes, ali, com uma dor, uma coisa, a gente não sabe o que é, e a gente não entende, não interpreta aquilo como um sinal, né, de que talvez algum comportamento nosso, alguma atitude, ela deve ser alterada, mudada, enfim, né? São coisas que a gente fica, talvez, quando está nesse processo mais de pausa, a gente se dê o tempo de se perceber mais, né? E o quanto isso é importante, né? E ele fazendo a conexão dos IDGs, amparado dentro da teoria U, a teoria ela passa por um EU, justamente porque ela faz uma navegação, né? Os IDGs também, dentro do guia, né, de desenvolvimento interno, ele nos convida primeiro a pensar, a ser, a pensar, a colaborar, a se relacionar e depois agir. São as dimensões que os IDGs nos fazem refletir. Então, para chegar na ação que a maioria de nós somos condicionados a ter esse modo ativo de fazer, ele nos convida, antes de ter a ação concreta, a refletir o que fez você ter essa ação, né? E aí, bom, a partir disso a gente tem várias outras ferramentas, inclusive a própria teoria U, como caminho a despertar, a desenvolver
quem eu sou dentro desse sistema. Com certeza, né? E, gurias, vocês foram recentemente num evento super importante, né, em São Paulo, o Mind Summit 2025, né? Eva, tu poderia contar um pouquinho pra gente o que vocês viram por lá, enfim, né? Nossa, foi um evento incrível, muitos palestrantes, muitos painéis, mas todos caminhando para um lugar, o lugar do cuidar, o cuidar da saúde mental das pessoas. E é esse lugar que nós precisamos passar a agir, sempre olhando com cuidado, porque tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa família, dentro das organizações e na sociedade tem impacto. E o que a gente não faz também tem impacto. Então, poderíamos trazer aqui várias falas do evento que a gente esteve, mas eu vim de lá muito impactada com o Tal Ben-Shahar, que é o primeiro professor que lecionou uma disciplina falando sobre felicidade em Harvard. E o Tal Ben-Shahar, ele é simples, porque ser feliz é simples e cuidar é simples. E a gente torna isso complicado na nossa correria do dia a dia. Então, o que ele trouxe para nós, né? Algumas dicas preciosas, e quem já leu o livro dele sabe. Mas, número 1, exercício físico, gente. É fundamental qualquer exercício físico que a gente fizer. E cuidar dos outros, generosidade, contribuir para o bem comum, rede de relações, né? A gente ter essa rede de apoio. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é sororidade também, se a gente for trazer. Então, o Tal Ben-Shahar, para mim, ficou aqui, ainda está martelando na minha... Porque os insights ficam, né? Sim, isso fica reverberando, né, durante semanas, e às vezes na própria vida inteira, né? E a gente não encontra, às vezes, as respostas, mas estamos aqui para refletir. O programa As Pessoas Inspiram justamente é um espaço para você que quer, enfim, né, ver... as mesmas coisas com outras lentes, com outras percepções, né? Tati, tu gostaria de trazer alguma reflexão do evento? Foi um evento que, de alguma forma, comunga com aquilo que a gente está potencializando dentro dos ambientes corporativos, né? Foi um evento que nos deu a gente se sentiu acolhido. Quando a gente está trabalhando nesse tema e a gente vê que ainda é um tema que precisa ser potencializado, e a gente fazer parte de um movimento que, de alguma forma, estamos sendo nos abastecidos de algo que a gente acredita, não só ancorado na percepção da opinião e do sentimento, mas também em dados e fatos, faz com que a gente exerça a nossa coragem, né, de adentrarmos dentro dos sistemas e, de alguma forma, desenvolver os profissionais que tomam decisões diárias. Então, uma das coisas que me chamou bastante atenção, além do que a Eva trouxe, foi em cima do Das Neves, né, que trabalha toda a parte do teor científico e que, inclusive, algumas empresas já estão contratando essas pesquisas para trabalhar o clima, o ambiente, trabalhar a saúde mental e social dentro dos ambientes corporativos. Quando a Eva traz essa questão da desconexão que nós vivemos hoje, da gente com a gente mesma, uma desconexão social e dentro do sistema que a gente trabalha, é um convite para a gente, de alguma forma, reestabelecermos aquilo que a gente já viveu, mas também um convite sobre o novo do que eu preciso fazer para lidar com o atual contexto que a gente está vivendo. E, bom, quais são os skills que, de alguma forma, reverberam essa potência, né, desse olhar apreciativo? Primeiro, o self-skill, a gente se olhar com uma certa intimidade e uma certa base, não da superficialidade daquilo que a gente se vê, mas adentrar a uma fonte que não só, talvez a resposta esteja no atual presente, mas olhar para o passado, para a tua ancestralidade, para a tua formação de caráter, de personalidade. E, ao mesmo tempo, olharmos e nos revestirmos de algumas inteligências que fazem a gente, de alguma forma, nos conectar. A inteligência emocional, por exemplo, né? A gente, dentro dessa condição de querer fazer, dentro da própria neurociência, a gente só faz porque a gente sente primeiro. Mas o que eu estou sentindo para, de fato, fazer eu ter essa ação, né? E, ao mesmo tempo, a inteligência social, porque a gente não faz só para nós, a gente faz para alguém. E qual é a nossa habilidade de me conectar e me relacionar com o outro? E isso tudo está nutrido sobre esse cuidado dentro das relações, de que para que eu tenha o ato de me responsabilizar por algo, eu preciso convidar outros para olhar para aquela mesma perspectiva. Né? Ele é um que é, na verdade, a cultura, né, Tati? Assim, o sistema que a gente cria, né, com as pessoas, com os colaboradores, para a gente conduzir aí para um outro patamar, né, uma cultura que seja realmente mais
sustentável, mais consciente e que seja voltada para o bem-estar de todos, né? Nesse mesmo evento, a Adam Grant traz essa questão, né? De que a estratégia ela tem que estar alinhada à cultura. E a cultura, ela vem de repetição de comportamento. E essa repetição de comportamento tem que estar alinhada à performance e ao cuidado. Exato. Os dois têm que ter um match. E um propósito também, né, gurias? Né? É resultado e cuidado, não é ou. Exato, exatamente. Mas enfim, estamos também aqui no programa Pessoas Inspiram, né? Sempre trazendo indicações de livros, né? Ideias aqui para você também se nutrir com livros, enfim, né? Com teorias que nos ajudem a colocar isso tudo em prática nas nossas organizações. E hoje, como a gente falou muito aqui sobre potencialidades humanas e tudo mais, eu recebi de uma amiga um livro que se chama Soft Skills, esse aqui, e ele é bem bacana. Ele fala, tem a coordenação da Lucy Gili Antunes, né? É uma coletânea de autores, e ele vai trazendo, durante aqui a leitura, várias potencialidades. Então, por exemplo, aqui, colaboração sistêmica, negociação, inteligência relacional, espiritual. E ele vai trazendo página por página, conversando com o autor sobre como é que a gente traz essas potencialidades no dia a dia. Então, eu queria deixar essa dica aqui, que é muito importante. Esse livro aqui é rápido de ler, né? E traz aí muitos insights para a nossa gestão como empreendedor e como empresário. Ótimo. Queria ouvir vocês também, né? Porque elas também foram convidadas a trazer livros para nós. Eva, o que tu trouxe para gente? Eu peguei um amarelinho da minha estante, né? Porque eu peguei vários, assim. Peguei esse e fiquei com o Leonardo Boff. Olha só. O bom e velho Leonardo Boff. Clássico. E esse aqui, especialmente, ele toca a minha vida profissional e pessoal. Ele está com data aqui de 1999, então vejam que faz tempo que eu falo sobre, estudo sobre. E ainda preciso aprender sobre cuidar, porque este livro aqui, ele fala muito sobre as conexões com a gente, com a natureza, com o planeta, sobre a ética, a compaixão. E tem uma fala, ele traz uma fábula aqui do cuidado, muito bonita, eu utilizo muito nas minhas aulas a fábula do cuidado. Mas é importante a gente pensar que a gente só chegou neste momento de colapso mundial, climático, ecológico, espiritual, mental, pelo descuido. É o descuido, primeiro conosco, com os outros, com o planeta, que nos trouxe para esse lugar, que hoje a gente está sendo chamado para regenerar. Não é mais nem sustentar, né? Nós precisamos regenerar. O tanto que a gente gastou de forma irresponsável os nossos recursos pessoais, naturais, né? Então, cuidar é reconexão, é nos reconectarmos com aquilo que nos mantém vivos. Exato. É a ética do cuidado, né, gente? Muito importante. Tati, e você? Olha, eu também fiquei, quando você me pediu para escolher um livro, eu fiquei, nossa, qual deles, né? E qual deles está muito alinhado, inclusive a nossa conexão aqui, dentro do capitalismo consciente, dentro dos próprios IDGs. E eu acabei escolhendo esse, que todos são importantes. É um livro do Raíssa Zoja, junto com o Bob Sharman. E é um livro, gente, que além de trazer a teoria, ele traz, de fato, uma história. Uma história real de como praticar a liderança consciente, de como, de alguma forma, ter essa gestão do cuidado, em que a gestão do cuidado, ela não está alinhada só a uma área ou a um grupo de pessoas, né? Normalmente, quando a gente fala de gestão de cuidado, eu que vim na área de RH, fala com RH, né? E não, esse é um convite de que, na verdade, a gestão do cuidado, ela vem sobre uma responsabilidade estratégica da organização, que deve permear sobre todos os níveis desta organização, né? E aí entender que a gestão do cuidado não é algo só dentro da relação de conexão, mas de resultado para chegar a alguma coisa, né? Cuidar de alguém é um convite para você cuidar do negócio e cuidar dos resultados que esse negócio provém. Então, esse é um livro que ele faz dentro de uma abordagem um tanto ecossistêmica. Ele olha para o papel do líder, ele olha para o ambiente e olha para a questão do legado que você quer construir. É um convite de entender que a empresa, por mais que ela surja pela necessidade de entregar um serviço, um processo, um produto, ela também está convidada, uma vez que a maior parte desses colaboradores estão instalados dentro desse ambiente por muitas horas, é entender o que reflexo que você quer ter dessa organização para o mundo, para a sociedade no qual ela está de alguma forma conectada. Sensacional. Gente,
vou ter que dizer para vocês que o programa já está quase acabando aqui, passa muito rápido, né? Conversa boa, né? Não adianta, não tem jeito. Queria, Eva, que tu deixasse as tuas redes sociais, uma pequena mensagem aqui para quem está nos ouvindo, né? A gente tem aí um minutinho para você. Bom, meu Instagram é Eva Triplo S, Eva SSS, Sarmento. Meu LinkedIn é Eva Sarmento. E para fechar, eu vou trazer aqui uma virtude do oráculo do Caminho das Virtudes. Eu sou peregrina, né? Eu já fiz o Caminho de Santiago algumas vezes e quero fazer de novo. E agora eu escrevi uma virtude que está neste oráculo, que se chama a Virtude da Bênção. E eu me sinto muito abençoada por estar aqui neste momento com vocês. E a Virtude da Bênção diz o seguinte: reconhecer e agradecer tudo o que acontece no caminho. Refletir desde os acontecimentos mais felizes aos mais desafiadores. É bênção ou é lição? Bendizer cada oportunidade de evolução. Nada é em vão. Abençoe a si, as demais pessoas e o caminhar. Abençoadas somos. Amém. Amém. Eu me emocionei aqui. Sim, muito lindo, né? Ainda mais sabendo que foi você que escreveu, né? Então, maravilhoso. Seu legado aí para a história. Boa minha mensagem para conversar mais comigo. Adoro conversar agora, adoro me conectar e de alguma forma co-criar soluções em conjunto. Minhas redes sociais estão sempre na Tati Costa, no Instagram, no LinkedIn também. E também Tati Costa Consultoria, desculpa, no Instagram. E temos um site também, Tati Costa Consultoria. Passa lá, dá uma olhadinha no que a gente está disposto a entregar para esse mundo e quem sabe a gente co-criar algo juntos também. Perfeito. Gurias, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de vocês estarem aqui compartilhando conhecimento, né? Agradeço aqui a audiência que está com a gente, né? E já convido para estar na próxima semana com mais um episódio super especial do programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Beijo no coração e até breve.